Saudações, meus amigos, tudo bom? Aqui quem está falando é Adriano. Eu sou o primeiro tenente da reserva, veterano de vocês da turma de 2002 e proprietário da ASA Artigos Militares. A nossa empresa ela tem um diferencial de mercado que é não apenas vender materiais para os alunos, mas ajudar o aluno em toda a sua necessidade. Então nós acompanhamos os alunos desde o começo do curso, desde a época de cotonete, postando vídeos para ajudar eles, esclarecer as dúvidas iniciais, e durante o curso não poderia ser diferente. Nós continuamos dando essas dicas, Então o vídeo de hoje é mais uma dica, e o nosso tema do nosso bate-papo de hoje é falar um pouquinho sobre os uniformes da aeronáutica, Uma coisa que me fez muita falta lá dentro foi a minha origem, Eu não sou filho de militar, nem tenho parente militar na família, nem tinha nenhum colega militar, então tudo para mim lá foi novidade. Então eu deparei com aquele série de uniformes lá e eu não sabia o nome de nenhum deles, Então isso aqui é para ajudar vocês a se adaptar a esse novo universo que vocês estão entrando. Bem, então nós vamos falar que são noções básicas sobre uniformes da aeronáutica, Mas não é só porque é um vídeo de noções básicas que a gente não vai se aprofundar na bibliografia, Então, esse vídeo aí, eu não tenho pretensão dele ser usado como fonte de consulta para a prova de vocês de RUMAE, de Regulamento de Uniformes Aeronáuticos, mas nem por isso eu vou me descuidar de fazer uma coisa sem o apoio da bibliografia, Então nós usamos essas três bibliografias aí, a primeira delas é essa aqui, é o RUMAE Texto, que é a chamada RCA 35-2, uma publicação de 2012, ela está em vigor, Então esse aqui é o texto do RUMAE, ele está em vigor até hoje, O RUMAE que está em vigência é esse. E nós temos também aqui o álbum fotográfico, de representações e serviços, produzido aí pela Diretoria de Intendência da Aeronáutica, SW, e é o manual também de insígnias e acessórios, tá bom? Então, por essas três bibliografias aí, que são publicações do próprio Comando da Aeronáutica, que nós usamos como base para poder fazer a apresentação aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. O nosso primeiro uniforme é esse aqui, o nono uniforme, O uniforme de educação física. Antes de eu começar as apresentações, eu quero que vocês chamem a atenção de vocês para três pontos, Geralmente as questões das provas de RUMAE, elas vão sempre caminhar por essas três variáveis, O nome do uniforme, você tem que saber, é obrigatório você saber qual o uso dele, a que ele se destina, tá bom? Para que ele serve, e também saber a composição. Se você dominar esses três aqui, as variações dele você vai dominar também, tá bom, gente? Então vamos começar assim. Prestem bem atenção. O nome do uniforme, vocês têm que decorar o nome dele, o uso dele e a composição dele. Você sabendo esses três parâmetros, você mata qualquer coisa da prova, tá bom? Então vamos lá, o primeiro uniforme que eu estou apresentando para vocês é o nono uniforme, o uniforme de educação física da aeronáutica. E o uso dele é o que? É um uniforme destinado para exercício de condicionamento físico e atividades esportivas, tá bom? Então a educação física que nós vamos fazer, uma coisa muito comum na cultura militar, nós nos condicionarmos fisicamente. Então nós temos instruções, rotina, na rotina nossa do dia a dia. A educação física é uma coisa presente, é uma atividade bem salutar, bem saudável, e ela está na rotina da vida do militar, das nossas instituições militares, tá bom? Então esse uniforme é justamente para isso, tá? Para atividades esportivas também, competições, campeonatos, corridas, Então esse é o uniforme usado para essa atividade fim. Vamos à descrição dele. Boné de educação física, o uso facultativo. Mas a maioria das unidades, dos quartéis, não tem sombra, então é no sol mesmo. Então certamente o pessoal opta por usar o boné até para preservação da integridade física do aluno. Dificilmente o pessoal vai deixar vocês sem boné. Mas ele pode ser usado também sem boné, tá bom, gente? É por isso que está escrito aí que o uso é facultativo. Estamos aqui o top azul royal, e a bermuda azul royal, que é usada por debaixo do conjunto. Essa bermuda aqui também pode ser usada por homem, tá? Tá aqui a foto apenas da mulher usando, mas ela pode ser usada por homem também, tá bom? É a camiseta branca com gladiolado. Gladiolado é esse símbolo aqui da aeronáutica aqui, tá bom? O cação é azul royal com duas listras brancas para oficiais. Dá uma paradinha aqui para explicar isso.
O nono uniforme, vocês estão vendo que não tem nenhuma insígnia, não tem nenhum distintivo, ou seja, não tem como nós diferenciarmos esse uniforme através das patentes, né, para saber qual é a patente, o posto que esse militar está ocupando, se ele não tem insígnia. Mas nós temos como identificar por outra forma, por essas identificações aqui do short. Então o short de oficial, ele leva 2 listras brancas, tá bom? São essas listras que estão aqui. O short de sargento, apenas uma lista branca. E o short dos cabos e soldados, sem lista nenhuma. É só o short azul royal. Tá bom, gente? Então essa é a diferença aí. Também é uma questão que pode cair na prova, né? Como você saber, como você vai diferenciar, né, a patente do militar, né, no uniforme de educação física, já que ele não tem insígnia. Então tá aí, é pelas listras, né, laterais aí dos uniformes, tá bom? Então lembra aí que o uniforme oficial, né, são 2 listras, de graduados, né, é uma lista só, e de cabo, né, e soldado, né, que são os praças e sem lista. Tá? Então, dando continuidade, meia branca e tênis branco, tá bom? Isso aí nós fechamos o nosso uniforme de educação física. Adriano, você pulou touca de natação, pulou a sunga, pulou o maiô. Eu falei, não pulei não, deixei ele só para comentar no final. O que acontece? Geralmente as escolas militares, EPICAR, a AFA, né, a EAA, a CIA, são escolas que têm um curso com duração mais longa, né? Então, por exemplo, a AFA 4 anos, EPICAR 3 anos, né? O CA, curso de 90, tem curso lá também de 2 anos no CA, a escola de sargento também 2 anos, a EA. Então são cursos longos, e nesses cursos vocês têm campeonatos, né, que usam a atividade de natação, algumas oficinas, algumas matérias que são dadas também na própria piscina, lá, atividades para os alunos, né. Então isso aí é uma coisa bem comum, né, nessas escolas que tem um período a mais de duração, né, maior que o oficial temporário. Então por isso que eles fazem parte do nono uniforme também, esses itens, tá bom? Então é só para esclarecer isso daí. Vamos para o próximo uniforme. Bem, vocês quando entram na civil, né, a gente fala casaco, né, mas na aeronáutica nós sempre chamamos o casaco de abrigo. Então vamos se acostumar com essa terminologia, tá? Então esse aí é o abrigo da aeronáutica, tá bom? O abrigo aqui do uniforme de saúde, do nono uniforme, né? Então a primeira coisa que eu vou chamar a atenção para vocês veem muitas pessoas que usam ele de forma errada. O camarada que está com a calça e está sem o abrigo e com a camisa, né, com gládio alado, está errado. Eu já vi gente também de short com um casaco, né, com esse abrigo aqui, está errado. Então olha o que está no texto do próprio Rumaela: nono uniforme devendo ser usados sempre as 2 peças, quando em forma ou durante instrução. Tá bom, gente? Então usa sempre os 2. Tá certo? Para você não ser chamado a atenção. E aqui está presente aqui, ó, os 3 graus hierárquicos, né, que diferenciam esse uniforme. Vamos lá? Aqui, ó, oficial 2 listas, sargento 1 lista, cabo e soldado sem nada, só a calça. Tá bom? Então aqui é pela calça que nós diferenciamos a patente do militar. Tá bom? O abrigo não tem diferença nenhuma, aqui está atrás dele, né? Está escrito Força Aérea Brasileira, mas não tem diferença nenhuma de patente, tá bom? E aqui nós podemos observar novamente o uso do boné opcional, tá certo? Aqui ele sem boné e aqui ele com um boné, tá bom, gente? Então tá aí o abrigo do nono uniforme, né? Então lá ele tem um álbum de abrigo SW, né? Cada abrigo recebe um número, e essa numeração é o abrigo número 13, tá bom? É o abrigo para o uniforme de educação física nosso, o nono uniforme. 10º uniforme. Esse uniforme é um uniforme muito importante para o aluno. Você vai usar ele para tudo, né? É um uniforme bem resistente, né? Então a gente usa, depois que você coloca o 10º uniforme, você não tira mais, só tira para a formatura, tá? Que ele serve para tudo. Então vamos lá, vamos conhecer então o uso dele, né? Então o uniforme, ele é um uniforme de serviço técnico especializado de campanha, de serviço de instrução militar, né, usado em atividades terrestres relacionadas com o emprego da força em operações de guerra, manobras e exercícios de campanha, nos serviços de guarda e segurança das instalações, na instrução militar não relacionada com o voo e, eventualmente, em solenidades militares. Ou seja, ele serve para tudo. Então você vai ver muita formatura, muita gente de formatura marchando com o 10º uniforme. Quando você for tirar o seu serviço armado, né, se tiver de oficial de dia, você vai estar com o 10º uniforme, tá bom? Então ele serve para tudo, né, fazer manobra de exercício de campanha, né, atividade
terrestre, relacionado ao emprego da força, ou seja, tudo você vai usar o 10º uniforme. Ele é um uniforme assim, que serve para tudo mesmo. Tá? Então vamos à composição dele. O gorro com pala camuflado, camiseta camuflada, gandola camuflada, calça camuflada, cinto preto com fivela preta, mas essa aí, lembrando, gente, é fivela preta com símbolo da aeronáutica, tá? Meia cano longo preta, meia bota preta. Essa meia bota também é chamada de coturno ou boot, tá? Vocês vão ver gente falando meia bota, pessoas chamando coturno, pessoas chamando de boot, é a mesma coisa. Então tá aí o 10º uniforme, tá bom? 7º uniforme A externo. Aqui começa a complicar um pouquinho as coisas, porque os uniformes são bem parecidos, então a gente tem que focar nas diferenças dele, né? Nas peculiaridades desses uniformes. Então nós vamos começar pelo primeiro, que é o 7º uniforme A ou externo, né? Então o uso desse uniforme. Esse uniforme ele é usado em representação, né? Em solenidades, recepções, cerimônias, reuniões de caráter oficial ou particular, né? Então, por exemplo, você é médico e você está indo, foi convidado para ir num congresso de medicina aeroespacial lá no Campo dos Afonsos. Então é uma solenidade, né? É uma reunião. Então você vai fazer o uso desse uniforme. Você vai sair da sua unidade, vai colocar esse uniforme e vai até esse evento, até essa reunião, tá? Qual é a característica marcante desse uniforme, Adriano? Essa aqui, ó, platina no ombro, tá bom? E cap. Então quando você está usando platina e cap, você está usando o 7º uniforme A, o uniforme externo, tá bom? É uma característica marcante desse uniforme, o uso da platina e o cap, tá bom? Então vamos à composição dele. Cap azul aeronáutica, camisa azul aeronáutica, mangas curtas compassantes. Quando ele fala compassante, gente, é que essa camisa aqui ela tem uma casinha por onde a platina encaixa aqui no ombro. Então por isso que eles chamam de camisa azul claro com mangas curtas compassantes, tá bom? Então passante nada mais é do que um sistema de fixação que a platina tem em cima da camisa, tá? Camiseta branca aqui por dentro, tá? Saia azul ou calça azul aeronáutica com fivela prateada. Essa fivela prateada ela tem um símbolo da aeronáutica também, é bom atentar para isso, tá bom, gente? O sapato social para o homem e o sapato preto salto médio, né, para as mulheres, tá certo? Quando a mulher estiver usando a saia, ela tem que fazer o uso da meia da cor da pele, tá? E quando estiver usando a calça, a mulher e o homem, a meia preconizada é uma meia social lisa, tá? Preta, tá bom, gente? Então eis aí o 7º uniforme externo. 7º uniforme B, né? Ele é o 7º uniforme, só que é B, é o uniforme interno. Qual é a atividade do uniforme? Qual é a finalidade dele? Né? Ele é destinado para os serviços administrativos, né? São usados para o desempenho de atividades internas. Então os oficiais, né, que não são da área de saúde, eles vão usar esse uniforme no seu dia a dia, na sua unidade militar, tá bom, gente? Então, por exemplo, se você trabalha no Comar, né, você serve no Comar, então você vai ver as pessoas lá no dia a dia usando esse uniforme. Qual é a característica marcante desse uniforme, Adriano? O uso de insígnias na gola. Não sei se está dando para ver para vocês aqui, mas tem uma insígnia pequenininha de metal. Você usa a insígnia de um lado e o distintivo do outro, tá bom? E aqui o bibico, a presença do bibico, né, que é o gorro azul aeronáutica, também conhecido como bibico. Então essa aqui é a característica marcante do uniforme interno. É o uniforme do dia a dia, você vai usar ele para trabalhar de segunda a sexta na sua unidade militar, tá? E a característica dele marcante é o uso de insígnias de metal na gola e o uso do bibico, tá bom? Vamos à composição dele. Gorro azul aeronáutico ou bibico, tá? Com um friso prateado. Então nós temos a diferença. Esse bibico aqui, uma característica para você saber se o camarada é oficial. De longe tu vê o friso prateado, você sabe que ele é oficial, tá bom? O suboficial ele vai usar um friso azul, né? E os graduados, né, e praças, eles é um bibico sem identificação, tá bom? Sem friso, não tem friso, certo? Então vamos lá, o bibico, tá? Camiseta branca por dentro da camisa azul, a calça, né, ou saia azul aeronáutica, cinto de aeronáutica com fivela prateada, novamente com símbolo de aeronáutica aqui no meio, tá bom? Quando você estiver usando saia, mesma orientação, meia feminina da cor da pele. E quando estiver usando a calça comprida, meia social lisa, tá bom? Preta. O sapato social para o homem e para a mulher o sapato de salto médio, tá bom?
Aqui tem uma diferença, porque o salto médio ele pode ser usado, mas está liberado também o uso de salto baixo preto para esse uniforme, que é um uniforme interno. Geralmente os sapatos de salto baixo eles são mais confortáveis, tá bom, gente? Então aqui está autorizado, como é o uniforme do dia a dia, né? Você está diariamente trabalhando com ele, então o Rumael autoriza o uso desse uniforme, desse sapato de salto baixo. Então quando você vê alguém usando sapato de salto baixo, não chama atenção não, tá? Essa pessoa, essa militar, ela está respaldada pelo regulamento para usar esse sapato de salto baixo, tá bom? Bem, esse uniforme, assim como o uniforme de educação física, tem um casaco apropriado para ele, né? E esse nome desse casaco é quarto abrigo, né? A SW ela tem um livro, um álbum fotográfico que fala só sobre abrigos. No final eu vou passar o link para vocês verem, tá bom? E eles não têm nome, eles têm numeração. Então esse é o quarto abrigo, é o abrigo do 7º uniforme. E quais são os uniformes que nós podemos usar esse abrigo aqui? Então tá aqui, ó. 6º uniforme A, 6º uniforme B, 7º uniforme A, 7º uniforme B, tá bom? Então essa jaqueta é muito boa, ela esquenta bastante, de altíssima qualidade, tá? Ela é muito boa. Aqui na Asa nós temos as jaquetas também. Se você quiser encomendar, basta você fazer a prova, né? E a gente manda para vocês. O que tem nessa jaqueta aqui, né? Tem isso aqui, ó, insígnias na gola, distintivo, tá? Insígnia distintivo na gola e uma tarjeta acrílica com seu nome de guerra. É interessante, gente, que o pessoal usar aqui nesses casacos a tarjeta de ímã, tá bom? Para não furar esse tecido aqui, né? Que às vezes fica desfiando por conta daquela tarjeta antiga de furar. Então nós aqui da Asa temos uma tarjeta de ímã que é muito usada nesses casacos. E aqui vocês podem ver o bibico, ó. Olha como o bibico dele é diferente. Nesse caso aqui nós estamos falando de um suboficial, tá? Então o friso dele é um friso azul, não é um friso prateado. Não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença, mas isso aqui é um friso azul, tá bom? Não é um friso prateado. Então esse aqui é um uniforme de um suboficial, tá, gente? Bem, meus colegas aí da área de saúde, né? Então eu vos apresento o 13º uniforme. Esse uniforme é destinado aos médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, né? Enfim, todos os profissionais da área de saúde. É um uniforme interno, né? A gente vai usar no dia a dia, de segunda a sexta-feira, na nossa unidade militar, tá bom? Você não vai sair na rua com esse uniforme, é um uniforme interno de uso, tá bom? Dentro da sua unidade militar, para a sua rotina aí de segunda a sexta. Não preciso falar que o uniforme branco ele suja muito, então você não vai chegar na sua unidade militar com apenas um uniforme desse. Você compra aí de 2 a 3 uniformes desses, que certamente você vai precisar, tá bom? Para que você esteja sempre limpa, né? Uma apresentação pessoal bacana. Então não é bom você ter pouco uniforme desse, porque ele vai sujar bastante. Então vamos à composição do 13º uniforme, né? O gorro azul aeronáutica com friso prateado, tá bom? O vestido branco, né? Ele pode ser uma alternativa para as mulheres. O uso desse vestido branco é bem bacaninha. Geralmente as mulheres que usam ele gostam muito, elogiam muito esse vestido. Então é uma alternativa muito bacana o uso desse vestido aí. Camiseta branca, né? Por debaixo da roupa, tá? Calça branca, tá? Cinto branco com fivela prateada, né? A mesma recomendação para as meninas de saia, né? Meia feminina na cor da pele, tá certo, gente? E quando você estiver usando calça, uma meia social branca lisa, tá certo? O sapato aí é um sapato social branco para os homens e para as mulheres o sapato social médio também, mas como é um uniforme interno, né, as pessoas dão plantão, o médico dá plantão, o dentista, o farmacêutico, né, o fisioterapeuta, o enfermeiro. Então as pessoas ficam 24 horas aí com esse uniforme. Então também é autorizado nesse uniforme, no 13º uniforme de saúde, o uso de sapato de salto baixo. Geralmente sapatos de salto baixo eles são mais confortáveis, tá? Então está autorizado o uso nesse uniforme também do sapato de salto baixo. Lembra sempre, gente, o sapato de salto baixo, mas é regulamentar, tá? É o sapato de salto baixo da aeronáutica, do padrão da aeronáutica, tá bom? E uma observação aqui, a calça sempre deve ser usada em conjunto com a camisa. Tem muita gente que eu já vi o cara usando aqui a calça branca, né, e aqui em cima sem essa identificação, né, sem essa camisa branca aqui, usando só a camiseta branca por debaixo. Não pode, tá? Por isso que tem essa observação aqui alertando enquanto é o uso desse uniforme. Se você vê alguém usando dessa forma, você chama a pessoa discretamente e orienta ele enquanto a isso, tá bom, gente? Não pode usar. Por favor, não usem para não serem chamados a atenção.
Assim como os outros uniformes, esse uniforme também tem o seu casaco, né, de frio, tem o seu abrigo, né? Ele é chamado de quinto abrigo, ou abrigo do 13º uniforme. Ele tem insígnias de metais na gola, distintivo de metal na gola, e uma tarjeta aqui de acrílico, tá bom? Nós orientamos que se coloque a tarjeta de ímã aqui para não deixar aquela marca de ferrugem que as outras tarjetas deixam, tá bom? E aqui tem o bibico também com a sua insígnia aqui, tá bom? Então ele é o abrigo do 13º uniforme, tá? O quinto abrigo é o nome dele. Sexto uniforme A, né? Sexto uniforme, a característica marcante desse uniforme é o que? Manga comprida, tá certo? Platina e cap. Manga comprida, platina e cap. Essa é a característica marcante do sexto uniforme A. São uniformes de serviços administrativos internos. Dificilmente um oficial vai usar esse uniforme, né? Dificilmente. Isso é mais comum nas academias, na AFNE e EPICAL o pessoal usa bastante. Mas tirando o pessoal de academia, é difícil de usar esse uniforme, é bem difícil mesmo, tá bom? Então vamos à composição dele. Cap azul aeronáutico, camisa azul claro com mangas compridas, tá bom, gente? Gravata preta, tá? Essa preta aqui da mulher, essa pequenininha, do homem é gravata comprida, tá? Saia, tá? Azul aeronáutica ou calça, tá bom? Cinto azul com fivela prateada, sapato preto para os homens, social, e salto médio para as mulheres, tá bom? A recomendação da meia, né? Usando a calça, se a mulher tem que usar a meia da cor da pele. Quando estiver usando a calça comprida, ela usa a meia preta social lisa, tá bom, gente? Sexto uniforme B. Oi, Adriano, tô vendo uma coisa errada aqui. Você falou que a platina é sempre com cap. É verdade, na maioria das vezes. No sexto uniforme B, existe uma exceção que vocês estão evidenciando agora, né? Então nós temos uma platina com uso de bibico, tá bom? Então no Rumaé, que está em vigor, né, ele foi publicado em 2012, foi a primeira vez que isso aconteceu, porque antigamente isso não acontecia, tá bom? Então não tinha platina usada com bibico. Agora nós temos a platina com uso do bibico e ela está presente aqui no sexto uniforme B, tá bom, gente? Esse também é um uniforme para atividade interna, né? Você não vai em missão externa com esse uniforme. Vamos à composição dele. Gorro azul aeronáutico, né, que é chamado bibico, né? Mais uma vez aqui o friso prateado, característica de oficial, tá? Lembrando também, eu vou chamar a atenção para vocês como você vai colocar isso aqui na cabeça. O bibico é diferente do cap e do gorro camuflado, que você enterra ele na cabeça. O bibico não, ele tem que ficar nessa armação, ele pousa sobre a sua cabeça. Você não pode enfiar ele tem que ficar desse formato, tá bom, gente? Então o gorro, né, ou com friso prateado ou bibico. Camisa feminina azul claro com mangas compridas, tá bom? Feminina ou masculina, né? Manga comprida, gravata preta, saia, tá? Ou calça azul, tá? Cinto de aeronáutica com fivela prateada, lembrando, com um símbolo de aeronáutica, tá, gente? Não é qualquer fivela. Sapato preto social para os homens e o sapato de salto médio para as mulheres, tá bom, gente? E lembrando a consideração da meia novamente. Se você estiver usando saia, meia da cor da pele, tá bom? E meia social preta lisa, né? Para calça comprida aí, tá bom? Para calça. Quinto uniforme. Geralmente esse uniforme é o uniforme de formatura dos oficiais temporários, né? Mas muitas unidades não formam com quinto, formam com segundo uniforme, tá? Então na minha época mesmo eu não formei com esse uniforme, eu me formei com um uniforme branco, né? E à noite no meu baile de gala eu usei ele. Então, em que ocasião, então esse é o quinto uniforme, né? Então, em que ocasião esse quinto uniforme ele é utilizado, Adriano? Bem, em solenidade, recepção, cerimônias e reuniões de caráter oficial ou particular, tá bom? Então, por exemplo, quando eu fui ganhar minha medalha, eu ganhei a medalha Prêmio Força Aérea, foi uma das condecorações que eu ganhei na Força. Então, nesse dia, tinha um cerimonial, né? Algumas pessoas estavam sendo homenageadas e todos os agraciados, né? Que como são chamadas pessoas que ganham a medalha. Então, para distinguir você da tropa, eles botaram assim, agraciados quinto uniforme. Então, eu tive que usar esse uniforme no dia para receber minha medalha. Até aqui a foto da minha apresentação é essa, no dia que eu recebi minha medalha Prêmio Força Aérea. Então, eu estava usando o quinto uniforme, tá bom? Então, uniforme de formatura, mas também é usado em solenidades, recepções, cerimônias ou reuniões, tá bom, gente? Então, vamos à composição dele. Cap azul aeronáutica, túnica azul aeronáutica com passante, lembra? Com passantes é o que? Aquele artifício para prender, né,
a platina aqui no ombro. Camisa azul claro com mangas compridas, gravata preta, né, das mulheres, e a vertical do homem, saia ou calça aeronáutica, tá, azul aeronáutica, cinto de aeronáutica com fivela prateada, a mulher, né, meia da cor da pele, tá bom, quando estiver usando calça, saia, e meia preta social lisa quando estiver usando calça comprida, tá bom? E o sapato, ele deve ser o sapato social preto para o homem, e para a mulher o sapato de salto médio, tá bom? Esses que são os sapatos aí orientados para a formatura. O quinto uniforme não se usa sapato de salto baixo para ele, tá bom, gente? Só sapato de salto médio. Agora o segundo uniforme, que é o uniforme de formatura também. Na minha turma, eu formei com esse uniforme, né? Eu fui oficial temporário também, formado pelo Comar. Então na minha turma foi preconizado esse segundo uniforme, né? Então nós formávamos com ele de manhã, né? E no baile de gala militar à noite a gente ia de quinto, né? Mas tem muitas unidades, o coordenador, né, do Serens, ele tem a liberdade de simplesmente cancelar esse uniforme, né? Geralmente eles fazem isso para economizar, para que o aluno não gaste dinheiro, simplesmente por esse uniforme mesmo. Esse segundo uniforme aí eu usei apenas uma vez, foi no dia da minha formatura, eu nunca mais usei esse uniforme. Então o pessoal faz isso para ajudar o aluno, né? O coordenador aí do Serens, ele pode chegar e falar, não, a gente vai formar todo mundo de quinto uniforme, porque o quinto uniforme é um uniforme, como eu falei com vocês, ele é usado na formatura e depois em várias solenidades você pode usar o quinto uniforme mais uma vez. Agora, o segundo uniforme é bem difícil. Você pode ver no YouTube todos os vídeos aí das academias, né? Por exemplo, a AFA, Academia da Força Aérea, EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, e a EAA, né, que é a Escola de Especialistas de Aeronáutica, né? Esses alunos eles formam de uniforme branco, tá bom? Então esse é o uniforme de formatura deles. Tá? Agora os oficiais de temporário têm um pouco mais de flexibilidade, né? Então eles podem abolir o uso desse uniforme para economizar a grana para os alunos, tá bom, gente? Então vamos à composição desse uniforme. Cap azul, tá? Aeronáutica, tá? A jaqueta, né? No caso é a túnica branca, né? Com passantes por conta da platina, tá bom, gente? A camisa branca comprida, então aqui por dentro dessa túnica tem uma camisa branca de manga comprida, tá bom? Gravata preta, né, para a mulher e para o homem. O cinto aeronáutico com fivela prateada, tá certo? Então, um cinto azul com fivela prateada. E a meia fina, cor da pele, né, no caso de saia, né? Ou a social lisa, no caso de calça comprida. O sapato que é destinado para isso aqui já é o sapato diferente, ó. Aqui para o homem mantém o sapato com o sapato social, mas para a mulher aqui o salto é salto alto preto. Tá bom, gente? Então essa é a diferença aqui desse uniforme, tá certo? Bem, agora eu vou dar um bizu para você, gente. Na minha época não tinha isso disponível, né? Então era uma dor de cabeça. Sempre quando tinha revista de uniforme estava faltando alguma coisa. Atualmente a ASA soltou esse kit de insígnia, né? Que é um kit que tem todas as insígnias para todas as revistas de uniforme. Então com essa caixinha, tá bom? Ela vem com dois compartimentos. O compartimento de cima para atender esses uniformes assim, né, de gala, né, que é o 7º uniforme, Alfa e Bravo, e para atender o 5º uniforme, tá, e o 13º. E na parte de baixo, né, nós temos os bordados, né, perdão, os bordados e os cintos dos 3 uniformes, tá bom? As insígnias, a branca do 13º uniforme, bombástico. É um kit completo. Com essa caixinha aqui, galera, você vai resolver todos os seus problemas de revista de uniforme, não vai ficar faltando nada, tá bom? É claro, se você não perder as insígnias. Tá certo, gente? Então tem um bizu aí para vocês, esse kit de insígnia. No canal do YouTube da ASA tem um vídeo, né, que nós falamos sobre esse kit de insígnia aqui do Kyocom. É muito bacana, então oriento que vocês assistam. No final do vídeo vai ter o link lá para esse vídeo aí, tá bom? Se vocês quiserem conferir. Então com essa caixinha aqui você atende todos esses uniformes, tá bom? Sem preocupação. Bem, todo esse material, gente, que eu tirei, ele foi produzido, né, pela Diretoria de Intendência de Aeronáutica, né? Então lá no site deles tem um monte de álbum fotográfico, né? Então tem esse álbum de uniformes de representação de serviços, tem um álbum fotográfico dos abrigos, tem álbum fotográfico de todos os uniformes históricos da aeronáutica, né? Tem o Rumaé Texto, então são publicações muito relevantes. Então é por isso que eu estou deixando o link aqui com vocês, tá bom? Lá embaixo na descrição do vídeo esse link vai estar presente também.
dá uma visitada lá, tá, para ver o trabalho do pessoal da diretoria de intendência da aeronáutica, um trabalho muito bacana, tá bom, gente? Eu aconselho vocês vão lá, copiem o álbum, né, guarda ele, que é importante, é uma fonte de consulta muito rica para sua prova de regulamento de uniforme de aeronáutica, tá bom? Bem, nós vamos ficando por aqui, gente. Eu vou só pedir um favor para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, né? E nem de curtir a nossa página no Facebook, tá? No Facebook da ASA, para que você sempre possa receber os nossos vídeos. Como eu falei no começo, na abertura, né, gente? A gente aqui na ASA é uma empresa que foi fundada por 2 oficiais, né? Eu, Adriano Souza de Almeida, e um amigo meu, Alexandre da Silva Andrade. É por isso que a empresa tem as iniciais do nosso nome, ASA, né? É por isso. E também faz alusão ao símbolo da aeronáutica. Então nós criamos, uma empresa criada por 2 oficiais. Então o nosso diferencial do mercado é prestar o serviço ao aluno, atender o aluno, esclarecer a dúvida dele, não é isso? Auxiliar, passar dica, passar bisus. E esse é o nosso diferencial do mercado. As outras empresas não. Você dá o dinheiro e a empresa te dá a mercadoria. Essa empresa é feita por 2 militares, né? Foi criada por 2 militares, e o nosso diferencial é esse. É produzir e servir, né? Produzir conteúdo relevante e servir o aluno em toda a sua necessidade, tá bom? Então, vai lá, curta lá nossa página no Facebook e assine o nosso canal no YouTube. Assim, você não vai perder nenhuma das nossas sacadas, nenhum dos vídeos, né, nossos, tá bom, gente? Bem, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Eu agradeço a vocês, tá? E até o nosso próximo encontro, né? O nosso próximo vídeo. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro, gente.